Imagina que te encontras no topo de uma das serras mais imponentes da geografia nacional. Tens um veículo moderno, equipado com uma transmissão automática que até agora fez tua vida muito cômoda na cidade. Confias na tecnologia, confias nos sistemas de segurança ativa e, sobretudo, confias nesse pedal central que te deteve sempre com precisão milimétrica. No entanto, o que estás a ponto de enfrentar não é um trajeto convencional. É uma batalha termodinâmica onde o 90% dos condutores comete um erro fundamental que pode ser fatal. O condutor médio assume que a posição de condução normal é suficiente para gerir qualquer terreno, ignorando que os freios de um automóvel de turismo não estão desenhados para dissipar energia de forma ininterrupta durante 20 ou 30 minutos de descenso contínuo. A falta de educação técnica sobre como interage o motor com a transmissão automática em pendentes prolongadas converte uma viagem de prazer em uma situação de emergência vital. É por isso que hoje vamos desglosar por que a confiança cega é tua pior inimiga e como a ciência da fricção pode voltar-se contra ti se não respeitas as leis da mecânica e da termodinâmica. Comecemos. Erro. Dose. A confiança cega na posição drive. O erro número 12 é, talvez, o mais estendido devido à simplificação extrema que as marcas de automóveis promoveram durante décadas. Nos venderam a ideia de que conduzir um veículo automático consiste simplesmente em colocar a alavanca na letra que indica marcha para a frente e esquecer tudo o resto. Esta premissa funciona perfeitamente no tráfego urbano ou em autoestradas planas, mas se converte em uma armadilha mecânica quando a gravidade entra na equação. Quando deixas a alavanca na posição de marcha convencional enquanto desces uma montanha, estás dando o controle total a um computador que está programado principalmente para economizar combustível e suavizar as trocas. Em um descenso, a lógica da transmissão automática interpreta que, ao não estar pressionando o acelerador, o motor deve trabalhar com a menor resistência possível. Isso provoca que a caixa suba para a marcha mais longa disponível para reduzir as rotações por minuto. Em termos técnicos, o veículo entra em um estado próximo à marcha livre. Ao estar em uma marcha quinta, sexta ou inclusive oitava, o acoplamento mecânico entre as rodas e o motor é mínimo. Não existe o que conhecemos como retenção motriz ou freio motor. A consequência direta é que o peso do veículo, multiplicado pela aceleração da gravidade, recai exclusivamente sobre os discos e as pastilhas de freio. Um veículo que pesa 1.500 ou 2.000 kg, descendo a 60 km por hora em uma pendente forte, gera uma quantidade de energia cinética massiva. Se a transmissão não está ajudando a reter essa massa mediante a compressão do motor, os freios têm que converter toda essa energia cinética em energia térmica. É uma tarefa impossível de manter no tempo. O condutor, ao sentir que o carro embale, pressiona mais o freio, o que gera mais calor, o que por sua vez requer mais pressão. Se cria um círculo vicioso de temperatura crescente. A posição de marcha direta está desenhada para propulsar, não para reter. Ao não forçar manualmente uma marcha mais curta, como uma segunda ou terceira velocidade, estás renunciando ao sistema de frenagem mais potente e gratuito que tem teu carro, o próprio motor. A confiança no automatismo total é um sintoma de desconhecimento sobre como o conversor de torque ou as embreagens gerenciam o torque inverso. Em muitos veículos modernos, especialmente os que têm transmissões de variação contínua, o efeito de planeio é tão acentuado que o carro parece ganhar velocidade muito mais rápido do que um condutor experiente esperaria. A única forma de quebrar esta inércia é intervir ativamente na seleção de marchas, algo que 90% dos usuários temem fazer por medo de quebrar a caixa, quando na realidade o que estão quebrando é a capacidade de seus freios para salvar suas vidas. A educação sobre o uso dos modos manuais, esportivos ou de baixa velocidade é a primeira linha de defesa. Deixar que a caixa decida é, em essência, deixar que o carro se suicide termicamente enquanto tu só observas como o pedal desaparece sob teu pé. Erro 11. O desvanecimento dos freios ou brake fade. Chegamos ao fenômeno físico mais temido pelos engenheiros de pistas e especialistas em segurança viária, o desvanecimento ou perda de eficácia por calor. Para entender o erro número 11, devemos aprofundar na química dos materiais de fricção. As pastilhas de freio são compostos complexos que incluem resinas, metais e materiais cerâmicos desenhados para funcionar em uma faixa de temperatura específica.
Quando submetes o sistema a um castigo contínuo devido ao erro anterior, a temperatura na superfície de contato entre a pastilha e o disco pode superar facilmente os 500 ou 600 graus centígrados em poucos minutos. Nestas temperaturas extremas, ocorre um fenômeno químico fascinante e perigoso: a sublimação das resinas aglutinantes. As resinas que mantêm unidos os componentes da pastilha começam a degradar-se e a converter-se diretamente em gás. Este gás não tem por onde escapar de forma imediata e se acumula na ínfima superfície de contato entre o disco e a pastilha. O resultado é que o veículo começa a planar sobre uma camada microscópica de gás quente, eliminando quase por completo a fricção mecânica. É exatamente o mesmo princípio que permite a um disco de hóquei sobre ar deslizar-se sem esforço sobre uma mesa. Neste ponto, por mais que o condutor pressione o pedal com todas as suas forças, não há contato sólido real. A sensação no habitáculo é de uma perda total de controle. Além deste gás lubrificante, se produz a cristalização. Os materiais da pastilha se vitrificam, tornando-se extremamente duros e brilhantes, perdendo sua capacidade de morder o metal do disco. O disco de freio, por sua parte, pode chegar a ficar ao vermelho vivo, o que altera sua estrutura molecular e pode provocar deformações permanentes ou empenamentos. O erro do condutor é não reconhecer os sintomas iniciais deste fenômeno. Antes que o freio desapareça por completo, costuma haver uma fase de advertência onde o pedal se sente mais duro do que o normal, mas o carro freia menos. Se nesse momento o condutor não se detém de forma segura para deixar que o sistema se esfrie de maneira natural, o colapso total é inevitável. O desvanecimento não é uma falha do sistema hidráulico, mas uma derrota da química dos materiais frente ao abuso térmico. É o castigo físico por ignorar que os freios são transformadores de energia que têm um limite de saturação. Uma vez que o sistema alcançou sua capacidade máxima de armazenamento de calor e não pode dissipá-lo ao ar ambiente com a rapidez necessária, a eficiência cai em picada de forma exponencial. 90% dos condutores que sofrem este percance tentam solucionar o problema bombeando o pedal, o qual é inútil quando a superfície de fricção já não existe como tal. A única cura para o desvanecimento é o tempo e o fluxo de ar, dois luxos que não costumas ter quando estás na metade de uma descida pronunciada com uma curva de 180 graus à tua frente. Erro 10. A ebulição do líquido de freios. Enquanto o erro 11 se refere à superfície de contato, o erro número 10 se translada ao interior das tubulações e calibres do sistema hidráulico. O líquido de freios é uma substância desenhada para ser praticamente incompressível e para suportar temperaturas de ebulição muito elevadas, geralmente acima dos 230 graus centígrados em líquidos de tipo 4. No entanto, este fluido tem uma característica muito particular: é higroscópico. Isso significa que absorve a umidade do ar com o passar do tempo. Quando o líquido de freios contém inclusive uma pequena porcentagem de água, seu ponto de ebulição desce drasticamente. Em um descenso prolongado onde o condutor abusa do pedal, o calor gerado nas pastilhas se transfere através dos pistões do calibre diretamente ao líquido de freios. Se este calor supera o ponto de ebulição do fluido degradado, o líquido começa a ferver dentro das linhas de freio. Em física básica, aprendemos que os líquidos não se comprimem, mas os gases sim. Ao ferver, se geram bolhas de vapor de água ou de gás do próprio fluido dentro do circuito. Quando o condutor pressiona o pedal, em lugar de mover o líquido para que este empurre os pistões, o que faz é comprimir essas bolhas de gás. O resultado é o sintoma mais aterrador que um condutor pode experimentar. O pedal vai ao fundo do carro sem oferecer nenhuma resistência, como se estivesses pisando em uma esponja molhada ou simplesmente ar. Diferente do desvanecimento por fricção, onde o pedal pode sentir-se duro mas o carro não para, aqui o pedal simplesmente desaparece. Este fenômeno se conhece tecnicamente como vapor lock. É uma falha catastrófica porque anula o vínculo mecânico e hidráulico entre o pé do condutor e as rodas. A prevenção deste erro não só tem a ver com a técnica de condução na serra, mas também com a manutenção preventiva. Muitos condutores passam anos sem trocar o líquido de freios, ignorando que cada ano que passa, o risco de ebulição em uma emergência aumenta exponencialmente. Em uma descida de montanha, onde o sistema trabalha ao limite de seu desenho, qualquer debilidade no estado do fluido se manifesta da pior maneira possível. O calor é um invasor que viaja desde o disco para o interior do sistema, e se não tens uma barreira líquida estável e pura, o sistema hidráulico se converterá em uma armadilha de vapor que te deixará sem freios exatamente quando mais precisas deles.
A sensação de vazio no pedal é o sinal final de que o sistema capitulou ante o calor extremo e a negligência na manutenção. Erro 9. Ignorar o indicador de temperatura da transmissão. O nono erro nos devolve a caixa de câmbio automática, o componente que muitos consideram uma caixa preta mágica que não requer atenção. Durante um descenso em uma serra, não só os freios sofrem. A transmissão automática é um complexo sistema de engrenagens planetárias, embreagens e, o mais importante, um fluido hidráulico chamado óleo de transmissão automática ou ATF. Este fluido cumpre funções críticas. Lubrifica, limpa, refrigera e é o meio através do qual se transmite a força no conversor de torque. Quando baixamos uma pendente pronunciada em posição de marcha direta, o conversor de torque pode gerar um deslizamento excessivo ou, se estamos usando o freio motor de maneira intensa em marchas curtas, o fluido da transmissão tem que lidar com uma carga de energia inversa considerável. O calor interno da caixa de câmbio começa a subir. O erro do condutor médio é ignorar por completo que a maioria dos veículos modernos tem um alerta ou um indicador de temperatura da transmissão no quadro de instrumentos. Se o óleo da transmissão se superaquece, perde sua viscosidade e sua capacidade de proteger os componentes internos. O que é mais grave no contexto de um descenso é que o calor da transmissão e o calor dos freios frequentemente compartilham espaços de dissipação próximos no compartimento do motor e no subchassi. Uma transmissão que está operando a 120 graus centígrados está contribuindo para elevar a temperatura geral dos componentes periféricos, incluindo as linhas de freio que passam perto. Além disso, se o fluido da transmissão se degrada por calor extremo, a caixa pode entrar em um modo de proteção ou emergência, o qual poderia desengatar a marcha ou limitar tua capacidade para usar o freio motor manualmente, deixando-te novamente à mercê exclusiva dos freios de serviço. O óleo da transmissão tem uma vida útil que se reduz à metade por cada 10 graus que supere sua temperatura ótima de operação. Ignorar este fator é condenar a caixa de câmbio a uma morte prematura e perder um aliado crítico na gestão da energia durante o descenso. Muitos condutores veem uma luz de advertência no painel e decidem continuar até o final da descida, pensando que é um problema secundário. Em uma serra, não há problemas secundários. Tudo está interconectado. A saúde de teu fluido de transmissão é o que permite que o motor e as rodas falem o mesmo idioma. Se esse diálogo se interrompe pelo calor, o veículo se converte em um objeto pesado e incontrolável rodando montanha abaixo. Manter um olho na temperatura e entender que o esforço de retenção também gera calor interno é vital para chegar ao vale com o veículo intacto. Erro 8. O uso incorreto do neutro em descida. O erro número 8 é um dos mitos mais persistentes e perigosos na cultura automobilística. A crença de que colocar a transmissão em neutro durante um descenso economiza combustível ou beneficia ao motor. Esta prática, que já era arriscada em veículos manuais, se torna suicida em um carro automático. O primeiro perigo, e o mais óbvio, é a desconexão total do controle cinético. Ao colocar a alavanca na posição de neutro, estás eliminando qualquer possibilidade de que a compressão do motor ajude a regular a velocidade do veículo. Nesta situação, o carro se converte em um objeto de 2 toneladas rodando livremente, impulsionado unicamente pela gravidade. Toda a responsabilidade de deter essa massa recai, de novo, exclusivamente no sistema de frenagem, acelerando os processos de desvanecimento e ebulição que explicamos anteriormente. Mas o perigo não termina aí. Do ponto de vista da engenharia interna da transmissão, o uso do neutro com o veículo em movimento é devastador. As caixas de câmbio automáticas dependem de uma bomba de óleo interna que costuma estar acoplada ao eixo de entrada, o qual gira em solidariedade com as rotações do motor. Se o motor cai ao seu regime de marcha lenta porque colocaste neutro, a bomba de óleo reduz seu fluxo e pressão ao mínimo. No entanto, o eixo de saída da transmissão, que está conectado às rodas, segue girando a altas rotações devido à velocidade do descenso. Isso cria uma discrepância interna onde componentes metálicos giram a grande velocidade sem a lubrificação nem o resfriamento necessários proporcionados pelo fluido circulando a plena pressão. Estás queimando as embreagens internas e os rolamentos por falta de lubrificação enquanto acreditas que estás economizando uns mililitros de gasolina. Além disso, em termos de segurança ativa, o neutro te deixa desarmado.
Se surge uma emergência que requer uma aceleração repentina para esquivar um obstáculo ou corrigir uma manobra, o tempo que tardas em voltar a engatar a marcha direta pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em algumas transmissões modernas, o sistema eletrônico inclusive bloqueia o reengate a altas velocidades para proteger a integridade dos pinhões, deixando-te efetivamente em ponto morto até que o carro se detenha por completo, algo que não sucederá em uma pendente de 10%. A economia de combustível é inexistente nos carros de injeção eletrônica modernos, já que os sistemas de corte de combustível em retenção fecham os injetores por completo quando detectam que o veículo se move por inércia com uma marcha engatada, enquanto que em neutro, o motor deve seguir injetando combustível para manter-se aceso. Portanto, colocar neutro é tecnicamente errado, mecanicamente destrutivo e operativamente mortal. Erro 7. Não entender os modos Low 2 e 3. O erro número 7 radica na analfabetização a respeito do painel e da alavanca de câmbio. Muitos condutores veem números como o 2 ou o 3, ou letras como o L ou o M, e preferem não tocá-los por temor de causar uma avaria. Não entendem que essas posições são seus melhores aliados em uma montanha. Nas caixas automáticas mais antigas, as posições 2 e 3 limitam mecanicamente a transmissão para que não suba dessa marcha. Se selecionas o 2, o carro utilizará a primeira e a segunda velocidade, mas nunca passará a terceira. Isso é vital porque obriga o motor a girar a rotações mais altas, criando uma resistência pneumática dentro dos cilindros que freia o carro sem usar os freios de disco. Nas caixas modernas com modo sequencial ou manual, identificadas habitualmente com os símbolos de mais e menos, o condutor tem a capacidade de escolher exatamente a relação de marcha que precisa. O erro comum é não baixar marchas até que o motor se escute revolucionado. Existe um medo atávico de que o motor exploda se subir a 4.000 ou 5.000 rotações por minuto sem estar acelerando. A realidade é que, enquanto não superes a zona vermelha do tacômetro, o motor está perfeitamente desenhado para girar a esse regime em retenção. De fato, é muito mais seguro e econômico desgastar um pouco de vida útil dos selos do motor por altas rotações do que esgotar a capacidade de frenagem nos primeiros 5 km de descenso. Não entender como traduzir a linguagem de tua caixa de câmbio ao terreno que pisas é como tentar escalar uma montanha com calçado de escritório. O modo L ou os números baixos devem ativar-se antes que o carro ganhe muita velocidade. Um erro frequente é tentar baixar para a segunda quando o carro já vai a 100 km por hora. Nesse momento, o computador da transmissão rejeitará a ordem para proteger-se. A chave é antecipação, selecionar a marcha curta no topo, antes que a gravidade tome o comando. Se o carro te pede para frear constantemente, é porque a marcha escolhida é muito longa. Deves baixar uma relação mais até que sintas que o motor sustenta o peso do veículo de forma estável. A manutenção do fluido hidráulico é ignorada pela maioria dos usuários. Este líquido tem a propriedade de absorver a umidade do ambiente, o que reduz drasticamente seu ponto de ebulição. Quando a água acumulada no sistema se converte em vapor devido ao calor do descenso, o pedal se torna esponjoso e o carro deixa de frear por completo. É imperativo trocar este fluido a cada 2 anos para evitar este fenômeno químico letal. Erro 6. Frear de forma suave e constante. Este é talvez o erro técnico mais contraintuitivo. O condutor prudente pensa que pisar no freio de forma suave, apenas roçando-o para manter uma velocidade constante, é a forma mais segura de descer. Fisicamente, é o pior que se pode fazer. Ao manter uma pressão leve mas ininterrupta, as pastilhas de freio nunca se separam do disco. Isso impede que o ar circule entre as superfícies de fricção e que o calor se dissipe. É uma geração de energia térmica constante que não dá respiro ao metal. Os componentes alcançam temperaturas críticas muito mais rápido do que se aplicassem frenagens curtas e contundentes. A técnica correta, e a que 90% da gente ignora, é a frenagem intermitente ou por impulsos. Isso consiste em deixar que o carro ganhe um pouco de velocidade, aplicar uma frenagem firme e decidida durante 3 ou 4 segundos para reduzir significativamente os quilômetros por hora e depois soltar o pedal por completo. Durante esses segundos de liberação, o disco gira livremente e o fluxo de ar pode esvaziar uma quantidade importante de graus centígrados. O erro da pressão constante é o caminho mais direto para a cristalização das pastilhas.
Ao não haver picos de pressão forte, o material de fricção não se desgasta de forma saudável, mas sim se pole e se endurece sob um calor persistente, mas não extremo inicialmente, criando essa superfície vítrea que depois não morde o disco quando realmente precisas de potência. Além disso, a pressão constante aquece o líquido de freios de forma progressiva até que o calor atravessa todo o corpo do calibre, chegando aos selos de borracha e ao fluido. Deves aprender a confiar na inércia controlada, freia com força, reduz e permite que o sistema respire. O pedal de freio não é um regulador de velocidade, é um dispositivo de emergência e de ajuste pontual. A velocidade deve ser regulada pela transmissão. A fricção excessiva e constante gera uma vitrificação na superfície do material de fricção. Ao alcançar temperaturas extremas, os componentes da pastilha se fundem criando uma camada brilhante e dura similar ao vidro. Neste estado, a pastilha perde seu coeficiente de fricção e resvala sobre o disco sem mordê-lo. Uma vez que as pastilhas se cristalizam, sua capacidade de frenagem diminui 60% e a única solução real é sua substituição imediata. Erro 5. O desgaste irreversível do disco por choque térmico. O erro número 5 ocorre frequentemente quando o desastre já parece ter passado, ou quando o condutor detecta o superaquecimento e tenta solucioná-lo de forma impulsiva. Suponhamos que abusaste dos freios, chegas a um mirante e te detens de golpe. O primeiro grande erro é aplicar o freio de mão ou manter o pedal pressionado com o carro estático enquanto os discos estão a 600 graus. Nesse ponto, a pastilha está atuando como um isolante térmico sobre uma zona específica do disco, enquanto que o resto do disco está exposto ao ar. Esta diferença de temperatura brutal na superfície do metal provoca uma deformação estrutural conhecida como empenamento. O disco se entorta microscopicamente e, a partir desse momento, cada vez que freares sentirás uma vibração violenta no volante. Pior ainda é o mito de esfriar os freios com água. Se jogas água fria sobre um disco de ferro fundido que está ao vermelho vivo, o choque térmico provocará rachaduras estruturais instantâneas ou inclusive a fratura do componente. O metal se contrai de forma tão violenta e desigual que sua integridade molecular se quebra. O desgaste irreversível também ocorre pelo simples fato de deter-se sem uma fase de resfriamento. Se detectas cheiro de queimado, o ideal não é deter-se de imediato se ainda tens algo de pedal, mas sim seguir rodando a velocidade muito baixa, usando o freio motor e deixando que o ar da marcha esfrie os componentes de forma gradual. Se te detens com os freios incendiados, o calor acumulado no disco passará por condução ao rolamento da roda e aos sensores do sistema de frenagem anti-bloqueio, podendo derreter cabos e componentes eletrônicos caros. A paciência térmica é uma virtude. O aço e o ferro precisam de uma transição suave para voltar às suas dimensões originais. Qualquer tentativa de acelerar este processo mediante líquidos ou detenções bruscas resultará em uma fatura de oficina cara ou na inutilidade total do sistema de frenagem para o resto da viagem. Muitos condutores acreditam erroneamente que baixar em ponto morto economiza combustível ou beneficia ao motor. Esta prática é uma das mais perigosas na condução de montanha. Ao desconectar a transmissão do motor, perde-se toda a capacidade de retenção mecânica, deixando a massa de 2 toneladas à mercê absoluta da gravidade. A economia de combustível é inexistente em carros modernos, já que a injeção se corta ao baixar com uma marcha engatada, enquanto que em ponto morto o motor gasta gasolina para manter-se aceso. Erro 4. O medo das altas rotações. O erro número 4 é uma barreira psicológica que separa os condutores experientes dos principiantes. Existe uma fobia generalizada ao escutar o rugido do motor quando não se está pisando no pedal do acelerador. Muitos usuários sentem que se a agulha do tacômetro supera as 3.000 ou 4.000 rotações por minuto enquanto descem uma pendente, o motor está sofrendo um dano irreparável ou está a ponto de explodir. Esta percepção é totalmente errônea e nasce de uma incompreensão da termodinâmica e da mecânica de fluidos. Quando o motor gira a altas rotações em um descenso sem que o condutor acelere, não está ocorrendo combustão significativa, ou em muitos casos, nenhuma combustão em absoluto graças aos sistemas de corte de injeção. O que o condutor escuta é simplesmente ar sendo comprimido e expulso. O motor se converte em um compressor de ar gigante. A física da compressão é a que salva os freios. Para que os pistões subam e comprimam o ar dentro dos cilindros, se requer uma quantidade enorme de energia. Em um descenso, essa energia provém do movimento das rodas, que através da transmissão, obrigam ao motor a girar.
Cada revolução do motor a 4.500 rotações por minuto é uma enorme quantidade de energia cinética que se dissipa de forma segura através do sistema de escape e o sistema de refrigeração do motor, em lugar de converter-se em calor destrutivo nos discos de freio. O motor está desenhado para operar em faixas de até 6.000 ou 7.000 rotações por minuto sob carga completa, quer dizer, acelerando a fundo. Operar a 4.000 rotações em retenção é, comparativamente, uma tarefa ligeira para os componentes internos como o virabrequim ou as bielas, já que não há pressões de explosão térmica empurrando os pistões para baixo. O sistema de lubrificação, além disso, funciona de maneira ótima a essas rotações, assegurando que todas as partes móveis estejam protegidas. O verdadeiro risco não é o ruído do motor, mas o silêncio de uns freios que estão se evaporando. Superar o medo ao tacômetro é o primeiro passo para um descenso seguro. É preferível que o motor soe forçado durante 20 minutos a que os freios falhem em 1 segundo. A resistência pneumática é constante, não se esgota e é gratuita. Ao ignorar este recurso por um medo infundado, o condutor está entregando sua segurança a uma ficção de conforto acústico. Erro 3. Mau uso das paletas no volante ou modo sequencial. O erro número 3 tem que ver com a gestão do tempo e a tecnologia das transmissões modernas. As paletas atrás do volante, ou o modo sequencial da alavanca de câmbio, se comercializam como ferramentas esportivas, mas em uma zona de montanha são ferramentas de sobrevivência. O falha principal dos condutores radica na demora de resposta e na falta de antecipação. Uma transmissão automática, inclusive as mais rápidas de dupla embreagem, tem um tempo de processamento entre que o condutor pulsa a paleta e o mecanismo físico executa a troca. Em um descenso pronunciado, onde o carro ganha velocidade de forma exponencial, esperar a ir a 100 km por hora para tentar baixar para a segunda marcha é um erro técnico fatal. O computador do veículo, programado para proteger a integridade das engrenagens, rejeitará a ordem se detectar que a troca de marcha levaria ao motor além de seu limite de rotações. O condutor pulsa a paleta, nada sucede e o pânico se apodera da cabine enquanto o carro segue acelerando. A arte de usar o modo sequencial reside na proatividade. O rebaixamento de marcha deve realizar-se antes que a pendente ganhe inclinação ou imediatamente depois de uma frenagem forte que tenha reduzido a velocidade a uma faixa onde a marcha inferior seja aceita pelo sistema. Muitos condutores cometem o erro de deixar o carro em modo automático direto, esperando que a lógica da transmissão entenda que está em uma descida. Embora algumas caixas modernas tenham sensores de inclinação, frequentemente são lentas para reagir ou priorizam o baixo consumo de combustível mantendo marchas longas. Tomar o controle manual das paletas permite fixar uma marcha que mantenha o carro a uma velocidade constante sem necessidade de tocar o freio. É um diálogo constante entre o condutor e a pendente. Se notas que a velocidade aumenta gradualmente, deves pulsar a paleta de menos de imediato. Não esperes a que o carro se sinta fora de controle. A tecnologia sequencial não é para brincar de ser piloto de corridas, é para gerir a inércia antes que a inércia gira o destino do veículo. A antecipação é a chave. Se vês uma série de curvas fechadas e uma pendente de 12%, tua mão já deveria estar preparando a transmissão antes de entrar nesse trecho. Erro 2. Não usar o controle de descenso em pendentes. O erro número 2 é o desperdício da engenharia específica. Na última década, muitas caminhonetes e veículos utilitários esportivos foram equipados com o sistema de controle de descenso, frequentemente identificado com o ícone de um carro baixando uma colina. Muitos proprietários ignoram para que serve este botão ou acreditam que é só para situações extremas de lama ou rochas em todo o terreno. O grande erro é não utilizá-lo em descensos por asfalto muito empinados ou em condições de baixa aderência. Este sistema é uma obra-mestra da gestão de tração. Diferente de um condutor humano, que só pode pressionar o pedal do freio e atuar sobre as 4 rodas ao mesmo tempo, o controle de descenso pode aplicar pressão de frenagem de forma independente em cada roda mediante o módulo do sistema de frenagem anti-bloqueio. Isso ele faz com uma frequência de dezenas de vezes por segundo. O sistema gere não só a velocidade, mas a estabilidade lateral do veículo, evitando que uma roda bloqueie e provoque uma derrapagem em uma curva fechada. Ignorar esta tecnologia é como tentar fazer cálculos complexos à mão tendo um computador especializado no bolso.
Ao ativar o controle de descenso, o veículo assume a responsabilidade de manter uma velocidade baixa e constante, geralmente entre 5 e 20 km por hora, permitindo que o condutor se concentre exclusivamente na direção. Em pendentes técnicas ou muito degradadas, este sistema evita o aquecimento excessivo dos freios porque os utiliza de maneira muito mais eficiente e pontual que um pé humano. É uma ferramenta de gestão de carga que distribui o esforço mecânico de maneira inteligente. O condutor que não ativa esta ajuda por orgulho ou desconhecimento está assumindo um risco desnecessário e desperdiçando um componente pelo qual pagou ao comprar o veículo. É fundamental entender que estes sistemas não são uma muleta para condutores medíocres, mas uma extensão das capacidades físicas do carro que superam a velocidade de reação humana. O uso correto deste sistema, combinado com uma marcha baixa, cria um entorno de segurança redundante que faz com que qualquer descenso seja uma tarefa rotineira em lugar de uma façanha perigosa. A tecnologia está aí para ser utilizada, e na montanha, qualquer vantagem sobre a gravidade deve ser aproveitada sem hesitação. Erro 1. O erro dos 90%. Desconhecer a capacidade da sua própria transmissão. O erro fundamental, o que encabeça a lista por sua ubiquidade e perigo, é a ignorância profunda sobre o funcionamento da transmissão que o condutor tem sob sua mão direita. Existe uma crença generalizada de que as caixas automáticas são entes autônomos que decidem o melhor para o veículo em toda circunstância. No entanto, em um descenso prolongado, a lógica de programação orientada ao consumo de combustível é o pior inimigo da segurança. O 90% dos condutores coloca a alavanca na posição de marcha direta e se esquece dela, confiando cegamente em que o veículo não ganhará velocidade excessiva. Este desconhecimento é crítico porque nem todas as transmissões se comportam igual ante a gravidade. As transmissões de conversor de torque são as mais tradicionais. Nestas, existe uma conexão fluida que, se não se bloqueia mediante a embreagem de anulação, permite que o carro ganhe inércia com facilidade. Se o condutor não seleciona manualmente uma marcha curta, o fluido interno da caixa se aquece devido ao resvalamento, perdendo capacidade de retenção e obrigando aos freios de disco a realizar todo o trabalho. Por outro lado, as caixas de dupla embreagem atuam como caixas manuais robotizadas. Sua capacidade de frenagem de motor é excelente porque há uma conexão mecânica sólida entre as rodas e o motor. O erro aqui é não entender que se deve forçar a redução de marcha para que o motor atue como âncora. Finalmente, as transmissões de variação contínua, conhecidas como transmissões de tipo CVT, são as mais incompreendidas. Muitos condutores acreditam que, ao não ter engrenagens físicas fixas, estas caixas não podem frear o motor. Isto é falso. As transmissões de variação contínua modernas simulam passos de marcha ou variam o diâmetro de suas polias para aumentar as rotações do motor e gerar resistência. Não usar a posição L ou o modo manual em uma caixa de variação contínua durante um descenso é condenar ao sistema de freios à falha por fadiga térmica em menos de 10 km de pendente pronunciada. O desconhecimento destas diferenças leva a uma gestão ineficiente da energia. Reduzir marchas não é só uma opção, é uma obrigação técnica. Um condutor que conhece sua transmissão sabe que ao entrar em uma pendente de 7% deve abandonar o modo automático e buscar essa relação de transmissão que mantenha a agulha do tacômetro alta mais estável. A transmissão é o multiplicador da força do motor e, em baixada, deve usar-se para multiplicar a resistência, não para facilitar o avanço. Quando todas as camadas de prevenção falham e o pedal do freio se afunda contra o piso do veículo sem oferecer resistência, o condutor entra no cenário de crise absoluta. O protocolo de salvação deve executar-se com uma calma glacial e uma precisão mecânica. O primeiro é não perder a comunicação com a direção. Nunca se deve desligar o motor, já que isto eliminaria a assistência da direção hidráulica ou elétrica, convertendo o veículo em um projétil incontrolável. A primeira medida de emergência é tentar bombear o pedal do freio com rapidez para buscar recuperar algo de pressão residual no sistema hidráulico. Simultaneamente, se deve forçar a transmissão à marcha mais baixa possível, sem importar o ruído que emita o motor.